Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão aqui, espero que esteja tudo certo. Como eu já disse em outros vídeos, eu gosto muito da editora Intrínseca e eu acho que eles fazem um trabalho sensacional não só de diagramação de livros, cuidado de capa, cuidado com traduções, mas eles têm um rol de autores bem diversificado e conseguem encontrar basicamente todo tipo de escritor que tu quiser no catálogo da Intrínseca. E hoje eu vou trazer para vocês dois livros do mesmo autor, que é o Joel Dicker, que é um suíço que nasceu em Genebra em 1985. Dentro desses dois livros existe um crescimento exponencial na narrativa, na criação da história e no tipo de história que ele está escrevendo. O primeiro livro que eu li dele, que é esse aqui, Os Últimos Dias dos Nossos Pais, ele conta o seguinte, eu vou ler um pedacinho. A recém-criada SOE, braço do Serviço Secreto Britânico, recruta o jovem francês Paul Emily, algo jamais realizado até então. A executiva de inteligência selecionava jovens de diferentes nacionalidades para atuar disfarçado em seus próprios países, contribuindo com os aliados nas batalhas contra o nazismo. É um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ele é um livro um pouco mais curto, ele tem 300 páginas e você percebe durante a escritura que é exatamente o primeiro livro do autor. É exatamente isso. Ele ganhou prêmio, ele foi muito premiado esse livro e tal, e tu percebe que a escrita ela ainda dá uma bambeada, sabe? Para quem já lê há muito tempo, para quem já leu outras histórias da Segunda Guerra, tu percebe exatamente que ele pisa um pouco em falso, vamos dizer assim, na narrativa. Mas a história é ótima. A história é ótima. Eu gostei muito de ler esse livro aqui, eu li bem rápido, porque ele te prende até o fim. Tu quer saber a história daquilo ali, daquele destacamento. Porque essas histórias, como eu disse na sugestão de filmes de guerra que eu postei, são linhas de histórias muito específicas que tu consegue perceber exatamente as peculiaridades dos personagens. E nesse livro o Joe faz exatamente isso. Ele consegue trazer linhas específicas de cada personagem e vai criando uma linha narrativa de cada um deles, uma história mais intimista que se passou numa guerra global, vamos dizer assim, né, que foi. Então ele vai pegando os personagens e vai colocando eles dentro desse micro-universo e vai desenvolvendo a história de cada um. Claro que, como eu já disse antes da Intrínseca, a diagramação ajuda porque a página é bonita, olha só. As letras são bem espaçadas, a formação da capa é um papel gostoso de pegar. Então tem uma série de cuidados que foram feitos dentro desse livro e traz uma história muito legal. Se eu tivesse que recomendar um primeiro livro do autor, para tu conhecer ele no primeiro momento, seria esse aqui. E aí, como eu gostei do autor, eu procurei um outro que fugiu completamente da história desse aqui, que é esse aqui, O Desaparecimento de Stephanie Meyer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a diferença de escrita desse aqui para esse aqui é gritante. Claro que são duas histórias diferentes, são duas propostas diferentes. Esse livro, o primeiro, O Último Dia dos Nossos Pais, ele é mais descritivo. Então ele tem diálogos, mas em alguns momentos que são mais intimistas, ele vai falando mais na cabeça do personagem, então ele é um pouco diferente de ler. Esse aqui é sensacional, é muito bom mesmo o livro. Mesmo cuidado de impressão, mesmo cuidado de página, tudo muito bem feito, tudo muito bem cuidado. E vamos lá, a Intrínseca é mestre nisso, eu gosto das edições deles e eles são livros gostosos de se ler justamente por causa disso. Porque eles te deixam essa sensação boa ao ler. Mas a história do Joel Dicker nesse aqui é muito legal porque ele cria universos diferentes com uma série de personagens. Para vocês terem uma ideia, ele criou aqui na frente uma lista de personagens. Porque se em algum momento você está lendo eles e tu te perde, tu consegue voltar aqui no glossário e dar uma olhada. Mas fiquem tranquilos que isso não é necessário. Não é necessário. É muito bom de ler e ele consegue criar, tu consegue imaginar certinho cada personagem, cada micro-universo, cada coisa que ele está fazendo e é muito bom de ler mesmo. A história é a seguinte, em 1994 a pacata cidade de Orfea, no estado de Nova York, é abalada por um terrível acontecimento, um quádruplo homicídio. O prefeito e sua família foram brutalmente assassinados, assim como outra moradora da região testemunha do crime. E a investigação é o que a gente acompanha nesse petardo literário que é muito bom de ler. Se vocês gostam de livros de investigação, é exatamente esse aqui que você tem que pegar. Ele te prende do início ao fim, tem diversas coisas acontecendo, tem um pouco de humor dentro de alguns personagens, a maneira como o personagem lida com a situação é muito bom mesmo. Então a dica literária de hoje é esse aqui. Joel Dicker, autor que faz parte do hall sensacional de autores da Intrínseca,
Excelentes livros da minha coleção pessoal, muito bom mesmo, todos os dois, muito bem cuidados, muito bem trabalhados, e eu recomendo demais que vocês deem uma olhada nesse autor. Tem um outro livro dele, que esse aí eu ainda não tive oportunidade de ler, é a minha próxima compra desse autor, que tem aqui, ó, A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Então vamos lá, gente, sugestão literária da editora Intrínseca, Joel Dicker. Aqui, O Último Dia dos Nossos Pais e O Desaparecimento de Stephanie Meyer. Desse autor ainda tem mais 2 livros que eu pretendo ler num futuro bem próximo. A Verdade sobre o Caso Harry Quebert e Os Livros de Baltimore. Livros que são 2 romances do autor que tiveram a mesma projeção mundial e foram muito elogiados pela crítica. Então fica aí, as minhas dicas da editora, minhas dicas do autor, muito bons os livros, valem a pena você dar uma conferida. Feito, galera, os 2 livros estarão com os links aqui embaixo direto para o site da Amazon, se vocês se interessaram pela história. Também estarão as minhas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. Me segue lá para a gente poder trocar uma ideia e fazer algumas postagens mais intimistas para vocês verem o meu dia a dia e verem como as coisas todas estão andando nessa vida doida que a gente está levando. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, tchau!